Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Como é bom estarmos juntos mais uma vez para aprendermos a boa e preciosa palavra do Senhor. Nesta manhã tão rica, tão preciosa que o Senhor tem preparado para nós, estarmos em torno da sua palavra, para crescermos, para sermos edificados, fortalecidos e direcionados pela palavra do Senhor. Deus abençoe você que está conosco. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Nós vamos passar aqui alguns minutos e antes de iniciarmos a Escola Bíblica Dominical nesta manhã, eu convido a você a compartilhar o link dessa transmissão com um amigo, com um vizinho, quem sabe com um familiar, porque com certeza será bênção para aqueles que estarão recebendo a palavra do Senhor. Deus abençoe você. No nome do nosso pastor Sisaque Valadares, queremos te dar as boas-vindas nesta manhã. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor nosso Deus sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos a iluminação vinda do Espírito Santo de Deus nas nossas mentes e os nossos corações possam receber a palavra do Senhor nesta manhã. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, te agradecemos mais uma vez pelo dia de vida que o Senhor nos concede, pela noite de descanso, de paz que o Senhor tem nos dado, por estarmos agora aqui, Senhor, nestas primeiras horas deste dia, em torno da Tua palavra, para podermos ser, Senhor, fortalecidos, enriquecidos, edificados e abençoados através do ensino da Tua palavra. Abençoe a cada um dos Teus filhos que já estão conosco. Abençoe-os de uma forma toda especial. Ao Teu servo, nosso pastor, a sua família, que a Sua graça seja abundante sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Abençoe, ó Deus, a Escola Bíblica Dominical. Venha, Senhor, abençoar a cada aluno, abençoar a cada professor, para que possamos, Senhor, a cada dia mais, estarmos, Senhor, crescendo através da Tua palavra. Fica conosco nesta manhã. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós estamos já há 8 domingos caminhando através dos ensinos do Senhor Jesus Cristo, contidos no Sermão da Montanha. Nós temos sido fortalecidos, sim, por ensinamentos tão preciosos, que estão aí contidos no Sermão da Montanha, provavelmente não, com certeza, o sermão mais importante de Jesus Cristo, o nosso Senhor, enquanto esteve aqui exercendo o seu ministério. Ele, ao voltar da tentação que foi submetido no deserto, Jesus, ele lança a base, o fundamento da sua doutrina, o fundamento dos seus ensinos, para mostrar as verdades, os valores, os preceitos, os princípios do reino de Deus, que ele estava ali anunciando, que ele estava, na verdade, instituindo com a sua vida e o seu ministério. Nós temos sido fortalecidos por lições preciosas. Estudamos sobre o significado do que é ser o sal da terra e luz do mundo. Palavras essas que foram ministradas pelo Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Também vimos Jesus fazendo ali uma comparação da vida do discípulo e a lei. Na verdade, o discípulo de Jesus, ele segue a essência da lei, não os preceitos contidos que foram criados e desenvolvidos pela mente humana, mas os preceitos eternos que foram dados pelo próprio Deus à nação de Israel.
Vimos também na lição de número 4, resguardando-se de sentimentos ruins. Jesus também ensinou a respeito disso. Depois falamos sobre o casamento é para sempre, uma lição maravilhosa, preciosa, onde nós tivemos aqui ensinamentos preciosíssimos a respeito desta instituição que é o casamento, a família. Também Jesus vem ministrando ao longo do seu sermão, falando sobre a postura do discípulo, a postura do verdadeiro cristão a respeito das suas palavras. Então, expressando palavras honestas. Depois vimos sobre a retribuição que nós temos que dar para os homens, independente se somos bem tratados ou não. Jesus falou isso no Sermão do Monte. E na última lição falamos sobre esta retribuição em relação aos padrões humanos. E hoje nós vamos falar sobre esta postura do discípulo em ser verdadeiro. Verdadeiro. Essa lição é uma lição extraordinária como as outras, e vem aqui trazendo mais uma vez os ensinamentos, os padrões elevadíssimos do reino de Deus, do reino instituído por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o tema da lição, sendo verdadeiros, nós vamos estar falando sobre esta postura do discípulo. O textuário da lição desta manhã encontra-se no livro dos Salmos, no Salmo de número 32, e o verso de número 2, que diz assim: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Meus irmãos, a verdade prática deste texto nos traz uma verdade a respeito destes ensinamentos de Jesus em torno do ser verdadeiro. Jesus chamou de hipócrita as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. A temática da lição desta manhã estará em torno disto, de nós sermos verdadeiros e não sermos hipócritas. E nós vamos entrar no contexto do que Cristo trouxe como o ser hipócrita. Na sociedade que vivemos, irmãos, uma sociedade que valoriza mais o ter do que o ser. As aparências, elas são muito bem valorizadas pelos padrões humanos, mundanos. As aparências não apenas no modo de se vestir, mas também no modo de se expressar, com palavras muito bem polidas, com um vocábulo muito bem volumoso. Isso é o que é valorizado pela sociedade atual. Também vemos uma corrente, não apenas no âmbito da sociedade comum, mas também, por que não dizer, das grandes corporações que estão hoje valorizando os trabalhos sociais e estão levando isso como uma bandeira para as suas marcas e os seus produtos, e isso até sendo valorizado como algo diferenciado. E vemos que tudo gira em torno de um reconhecimento em função de uma ação, e essa ação ela precisa ser algo impressionante, impactante, e tem que ser conhecida por todos. E Jesus, ele se atentando para este fato que o homem gosta de ser, ele tem esse desejo de ter o reconhecimento, de ser saudado, de ser agraciado.
agraciado não, mas ser reconhecido pelo aquilo que ele faz, Jesus adverte os seus discípulos. Vamos ler o texto bíblico da leitura bíblica em classe nesta manhã. E quando a verdade prática diz que temos que praticar boas obras, sim, praticar boas obras, mas não para sermos reconhecidos, e sim para que a glória do Senhor seja manifestada. Olha o texto que Jesus traz nos seus ensinos, a partir do versículo 1 do capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Olha o versículo de número 3. Mas quando tu deres esmolas, não saibas a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Palavras de Jesus que corroboram aqui a verdade prática que acabamos de ler alguns minutos atrás, onde Jesus orienta os discípulos a não buscarem glórias ou reconhecimento por parte dos homens em função em função do bem, em função das práticas benevolentes que eles estariam fazendo. Até porque Jesus deixa claro que o dar esmola, que o ajudar os pobres, são obras pertinentes, são obras que caracterizam o verdadeiro discípulo. O amar. Fazer obras significa amar, mas não apenas fazer obras para buscar um reconhecimento e a glória humana. Não, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos para a introdução, e antes de ir para a introdução, vamos falar dos objetivos principais da aula desta manhã. O primeiro objetivo está aparecendo aí na sua tela. Nós vamos contrastar o ato de dar esmola com a hipocrisia. Nós vamos ver que muitos dos escribas e dos fariseus praticavam o ato de dar esmola, mas com o propósito de serem reconhecidos pelos homens, como homens benevolentes, homens muito bons. O segundo objetivo, vamos colaborar no auxílio ao próximo sem alarde. Então, vamos continuar fazendo bem, vamos sim manter esta postura do discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo, ele ajuda o próximo, mas sem alardes. O terceiro objetivo da lição desta manhã, nós vamos concluir, após os estudos, que Deus contempla o bem que realizamos. Deus contempla tudo, nada está oculto diante de Deus. E nós não precisamos, em hipótese alguma, querer apresentar todo o currículo dos benefícios que nós realizamos aos outros para que Deus possa ver. Deus não precisa disso. Deus não precisa que nós coloquemos as nossas ações nas redes sociais. Deus não precisa que nós compartilhemos com Ele através dos meios de comunicação que nós temos hoje, para que Ele possa contemplar e ver o que fazemos. Não, Deus, Ele contempla tudo, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Então, esses são os 3 grandes objetivos da aula desta manhã.
Falando um pouco sobre a introdução, eu quero me arremeter novamente e lembrar os irmãos que o Sermão do Monte é a alma do Evangelho. Quando Jesus começa o seu ministério, ele lança mão de valores e de princípios para deixar claro para os seus seguidores, aqueles que haveriam de abraçar as boas novas que ele estava trazendo, que havia padrões e que há padrões muito bem estabelecidos no reino de Deus. Padrões estes que não são padrões, valores ou princípios passageiros, que mudam com o tempo, mas são princípios eternos. O Sermão do Monte, ele nos traz isso, como nós comentamos alguns minutos atrás. A introdução da lição, você que tem a revista, você pode acompanhar comigo. O ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos, olha só, irmãos, os ensinamentos do Sermão do Monte vêm para nos fazer tornarmos seguidores, nós nos tornarmos seguidores de Cristo comprometido com os valores do reino. Uma consequência de quem vive esses valores é buscar, irmãos, olha a introdução, pastor Osiel, que faz o comentário desta revista, foi muito feliz ao colocar que uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens. E além de nós tomarmos muito cuidado com esta postura, este sentimento da hipocrisia que saturava os corações dos escribas e fariseus. Na suma da nossa introdução, o Sermão do Monte, ele faz com que nós sejamos seguidores de Cristo, sim, ou nos direciona a sermos seguidores de Cristo, comprometidos com o reino, e com o propósito não de sermos reconhecidos pelos homens, mas tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, é para que nós sejamos um canal da glória de Deus e sejamos aprovados por Deus. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação de que todo o seu trabalho, ele deixa claro isso nas suas cartas, que todo o seu trabalho ele temia e tinha esse objetivo, todo o seu trabalho não fosse simplesmente aprovado pelos homens, mas aprovado por Deus. Esse era o sentimento do homem de Deus, Paulo, e esse tem que ser o nosso sentimento, de sermos aprovados por Deus. E para sermos aprovados por Deus, Deus vai nos olhar com a sua graça, com certeza. Não há perfeição em nós, mas nós podemos, irmãos, estarmos aí seguindo as diretrizes do reino através destes princípios e valores contidos no Sermão do Monte. É interessante isso. Buscar a aprovação de Deus sempre, e não o aplauso dos homens. Sermos verdadeiros com Deus, consequentemente seremos verdadeiros com aqueles que estão em volta de nós. A palavra-chave desta aula é verdade. Verdade. Um componente ou um atributo ou algo que está em falta nos dias de hoje. Pessoas verdadeiras, pessoas que não buscam seus próprios interesses, mas pessoas que buscam a fazer aquilo que está correto. E nós, como servos de Deus, nós temos que buscar não apenas aquilo que está correto, mas aquilo que agrada ao Senhor nosso Deus. O tópico 1 da nossa lição desta manhã nos traz esse seguinte tema: o ato de dar esmolas e a hipocrisia. Um termo muito até
comum, nós escutamos muito isso no nosso meio, no meio cristão. Não seja hipócrita, pare com hipocrisia. Mas o que é ser hipócrita? Quando Jesus citava e direcionava essas palavras em relação aos escribas e fariseus, o que Jesus queria dizer com isso? Esse é o subtópico primeiro, definição de hipócrita. Vamos ver o que é? Vamos ver o que significa isso? Você que tem a sua revista, você pode acompanhar comigo. Diz assim: no grego, a palavra hipócrita significa alguém que interpreta um papel, um personagem em uma obra teatral. Ou seja, a palavra hipócrita, ela era usada para identificar um ator de teatro. Um ator de teatro que iria encenar uma peça, uma história, e o objetivo principal do ator era mostrar algo que refletia a história e não ele próprio. Então, era um personagem em uma obra teatral. Então, um hipócrita era um personagem dentro de uma obra teatral. Repetindo, o uso desta palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores. Voltemos para o texto da leitura bíblica em classe. Você abre a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Olha, mais uma vez o versículo de número 1. Guardai-vos de fazer vossas esmolas diante dos homens. Jesus falando do ato de dar esmola e não combatendo em relação a esse ato de dar esmola, mas da postura. Veja, para serdes vistos. Guardai-vos no momento que vocês vão dar esmola diante dos homens para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Verso de número 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem o quê? Os hipócritas. Os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Ou seja, Jesus está falando aqui que haviam pessoas que davam esmolas, que davam ofertas, e essas pessoas eram hipócritas. Elas estavam ali simplesmente atuando para mostrar algo que não era o verdadeiro sentimento do coração deles. Interessante isso. Eles davam esmolas para impressionar. O texto do subtópico 1 continua dizendo assim: o Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores, cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé, e cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos. Jesus, ele é muito enfático nessa questão do ser verdadeiro, de não ser hipócrita, de não atuar como um ator, querendo impressionar a sua plateia, mas sim ser verdadeiro. Mas esse era o sentimento que imperava nas autoridades, principalmente nas autoridades espirituais da época de Jesus. Abra comigo Mateus, capítulo de número 23, é um texto muito conhecido dos irmãos. Mateus capítulo 23 são os 7 ais, ou as 7 advertências que Jesus traz em relação aos escribas e fariseus. A partir do versículo 27, Jesus fala sobre esta postura hipócrita, essa postura teatral, essa postura superficial que os escribas, os fariseus,
os doutores da lei, aqueles que deveriam ser referência de uma espiritualidade, de uma vida piedosa, pura e santa, Jesus fala a respeito deles e mostra a verdadeira essência deles. Acompanhe comigo, capítulo 23 de Mateus, versículo 27. Ai dos escribas e fariseus, olha como Jesus os chama, hipócritas, atores que encenam, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados. E agora Jesus vem aqui aplicando uma metáfora, uma figura de linguagem muito forte. Ele diz, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, bonitos, vistosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Então Jesus ele fala, vocês hipócritas, escribas, que gostam de atuar, que gostam de mostrar aquilo que não são na sua essência, vocês são sepulcros, que nós olhamos por fora tudo limpo, mas por dentro vocês só têm ossos mortos. Versículo 28. Assim também vós, exteriormente, olha o versículo 28, irmãos. Assim vós também, exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Irmãos, palavras fortes de Jesus a estes homens, chamando a atenção deles para a verdadeira vida piedosa, e não essa vida superficial. Os escribas e fariseus, eles tinham um sentimento de autojustiça, e eles acreditavam que fazendo se aparecer diante dos homens, isso traria a eles um reconhecimento e até um respeito. E Jesus, falando sobre isso, ele é muito categórico: vocês são hipócritas. Esse é o sentido da palavra hipócrita no contexto do Sermão do Monte. Jesus, ele não está preocupado com a superficialidade, com aquilo que nós aparentamos ser. Jesus está sempre com os seus olhos, como Deus, com os seus olhos direcionados para o nosso interior. Ele conhece as intenções do nosso coração. Provérbios, capítulo de número 3, e o versículo de número 7, Salomão, ele adverte sobre isso, que nós não sejamos, que nós não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Veja o que diz o texto do capítulo 3, e verso de número 7 de Provérbios: não sejais sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, querer aparentar algo que o nosso interior realmente não contém. E o término deste subtópico diz assim, com esse amor real no coração. Eu vou até vir um parágrafo antes, diz assim, o cristão que deseja vencer a hipocrisia, ou seja, não agir por simplesmente uma atuação teatral para se apresentar para as pessoas como algo que ele não é. O cristão que deseja vencer a hipocrisia tem de ter o seu coração preenchido pelo amor de Cristo. Com esse amor real no coração, não há como o cristão praticar uma coisa e interiormente ser de outra forma. Não dá. A justiça pessoal, foi até o texto que eu acabei de ler, que o escritor aos provérbios, o escritor de provérbios, Salomão, ele diz que nós não sejamos justos aos nossos próprios olhos. Olha o que o subtópico 2 diz para nós. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferente dos fariseus e dos escribas,
que se promoviam, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. Esse era o grande objetivo dos escribas e fariseus, querer se apresentar com um nível de espiritualidade acima de todos. Nós vemos isso nos dias atuais. Foi nesse particular que Jesus disse: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Os discípulos de Cristo, que vivem seus ensinos, são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Irmãos, isso é interessantíssimo. A glorificação pessoal, ou buscar este reconhecimento, é algo que tem entrado nos ambientes das nossas igrejas. Este desejo desenfreado de querer buscar reconhecimento. Às vezes um pregador, ele prega e começa a fazer propaganda de uma maneira tão exagerada e exacerbada. Um cantor, um professor de escola bíblica dominical, que vai nas redes sociais e coloca ali até parte dos seus esboços, ou até campanhas relacionadas às boas obras para distribuição de alimentos, ajuda aos pobres. Irmãos, todas essas obras são extremamente justas, válidas, e são confirmadas pelos ensinos bíblicos. Nós temos que pregar a palavra, nós temos que usar os dons, aquele que cante, canta, aquele que pregue, pregue, aquele que ministra, vai ministrar, aquele que trabalha com as ações sociais, que continue fazendo. Mas qual é o propósito, irmãos? Jesus, alguns irmãos podem até pensar, é um tanto que contraditório, porque no próprio Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, versículo de número 16, Jesus ele diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras. Olha que Jesus está falando, vocês precisam ser luz, vocês precisam trabalhar, vocês precisam executar boas obras, e essas boas obras precisam ser feitas diante dos homens. Mas Jesus está falando lá para os escribas e fariseus para eles não darem esmola para serem reconhecidos. Mas olha o término deste versículo de número 16. Veja, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, olha o final, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus está dizendo, pratiquem as boas obras, façam o bem, sejam luz, para que o Senhor, o nosso Deus, seja glorificado. É diferente quando nós vamos para o capítulo 6 e versículo 2, veja só, quando deres, pois, esmolas, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Olha a diferença. Lá Jesus diz, sejam luz, façam as suas obras, para que os homens possam vê-las, e o Senhor seja glorificado. Agora aqui Jesus no capítulo 6 está tratando do lado oposto. Não façam obras, não deem esmolas, para serem vocês mesmos glorificados pelos homens. É interessante isso. Jesus, ele combate este ensino da promulgação, da autopromoção. Isso não é uma postura que
um discípulo de Jesus deve se ter. Subtópico 3 diz assim: as 3 práticas da ética cristã. O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo. Nós somos salvos, libertos do pecado. Temos o nosso nome escrito no livro da vida. Vamos começar agora uma vida no processo de santificação, para buscarmos ali a perfeição, a imagem de Cristo Jesus. Essa perfeição ela vai vir somente na eternidade. E acompanhando esta trajetória, esta vida cristã, as obras devem estar juntas. As obras, o fazer o bem ao próximo, ao estar envolvido com as coisas da igreja, aqueles que cantam, aqueles que pregam, aqueles que ensinam, aqueles que são chamados para os trabalhos sociais, façam. Isso faz parte da vida cristã. Um verdadeiro discípulo não fica infrutífero, sem fazer nada. Então, Tiago, ele mostra isso, que a verdadeira religião, o verdadeiro discípulo de Jesus, tem como marca na sua vida o serviço. E ele diz que isso também é um culto. Jesus deixa claro que nesse serviço, nesse trabalhar, não podem faltar a oferta, não podem faltar a oração e não podem faltar o jejum. Faz parte, são as 3 práticas da ética cristã no serviço, no executar o trabalho do reino de Deus aqui na terra. Porém, Jesus, ao falar sobre isso, no seu ensino, o propósito desses serviços são piedosos, não poderia ser deturpado, como fizeram os escribas e fariseus. Irmãos, essa classe religiosa dos tempos de Jesus, eles se utilizavam dessas 3 práticas, da oração, do dar ofertas, esmolas e também do jejuar, para se autopromoverem. Eles se vangloriavam por algo que, por práticas, ou práticas que são aliadas à ética da conduta cristã, para que o nome de Jesus seja glorificado, mas eles se utilizavam da oração, da oferta e do jejum para se autopromoverem. Acompanhe comigo, veja que coisa terrível isso. Primeiro, o próprio texto da leitura bíblica em classe nos diz, olha, quando pois deres, capítulo 6, versículo 2, quando pois deres esmolas, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Eles davam oferta e se vangloriavam. E se vangloriavam pelo ato de dar oferta. Em Marcos, abra sua Bíblia comigo, em Marcos, capítulo de número 12, e o versículo de número 41 a 44, Jesus ele é tremendo, porque ele vai estar diante do altar das ofertas, do galofilácio, e ele para e fica olhando as pessoas naquele ato de dar as suas ofertas. E Jesus observa algo tremendo. Jesus diz assim, capítulo de número 12, versículo de número 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, Jesus estava lá olhando, estava no templo, olhando, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E olha o texto, e muitos ricos depositavam muito dinheiro. Jesus estava olhando, estava diante da arca onde era depositadas as ofertas, e tudo parece que as pessoas iam lá, parecia um desfile, uma promoção de quem daria mais. E Jesus
observando isso, vendo muitos ricos colocando, aí olha o versículo 42, vindo porém uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Olha só, aqueles que tinham muito, depositavam na arca para se autopromoverem. Mas Jesus observou a essência deste ato de dar oferta, deste padrão ético, que é a intenção do coração, do desprendimento. E essa viúva tocou o coração de Jesus. Então veja, os escribas e os fariseus, eles se autopromoviam no dar ofertas. Os escribas e fariseus se promoviam com as orações em público. Acompanhe comigo. Lucas é um texto muito conhecido dos irmãos. Lucas, capítulo de número 18. Então, o dar oferta, os escribas e fariseus deturparam isso. Agora, olha a oração. O que os escribas e fariseus faziam também quando iam orar? E Jesus advertiu eles quanto a isso. É interessante, advertiu eles quanto a este sentimento de autopromoção. Capítulo 18, versículo de número 9 do Evangelho segundo escreveu Lucas. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Olha, 2 homens subiram ao templo a orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Fariseu, aquela classe religiosa tida como os espirituais da época. Os publicanos, aqueles que trabalhavam com a cobrança de impostos, eram ali, de uma certa forma, empregados da Receita Federal de Roma. E estes eram totalmente desprezados por essa classe social, essa classe espiritual, essa ordem religiosa dos escribas e fariseus. Mas os 2 foram orar, foram ao templo. Olha a postura do fariseu, versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Aí ele começa: eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero. E ele ainda pega, e Jesus, citando esta parábola, diz, e nem ainda como este publicano que está aqui, do meu lado, orando. Esse publicano não merece estar aqui, eu sim. Olha o versículo 12, eu jejuo 2 vezes na semana. A gente falou da oração, agora nós estamos falando também do jejum, os fariseus. Eu jejuo 2 vezes por semana. E dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então, o fariseu se orgulhava, se autopromovia com a questão da oração, do jejum. E isso é tão sério. E o publicano, tadinho, olha o versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Este que desceu justificado para casa foi o publicano, que foi orar com o sentimento correto, o sentimento de que é injusto, que é pecador, que precisa da graça de Deus, que precisa ser perdoado pelo Senhor. O fariseu, por sua vez, não desceu justificado. Mas os fariseus tinham como prática tomar a oração, nós acabamos de ver aqui o próprio jejum e também o dar esmola como algo para se autopromoverem. Então, a oração e o jejum e a oferta são atos piedosos que, quando praticados com sinceridade e verdade,
tem o reconhecimento do Senhor. E não, o propósito não é para ser reconhecido pelos homens. Eu não jejuo para que as pessoas olhem para mim e me vejam como um nível espiritual acima dos demais. Eu não posso vir ofertar para demonstrar que eu tenho não apenas mais condição, mas também tenho um sentimento voluntário de abençoar e depois bater no meu peito, dizendo que eu sou o sustento daqueles que mais merecem ou mais necessitam. Eu estou aqui me autopromovendo. Não, a oferta não é para isso. A oração também não é para isso. O propósito é para que nós possamos nos tornar mais parecidos com o Senhor, desprendidos. Ao dar oferta, desprendimento. Orar. Irmãos, orar. A orar na verdade, é o oxigênio da alma. E o jejum é quando você diz para Deus: eu preciso mais de ti do que o próprio alimento que sustenta o meu corpo. Então, veja, por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e espetacular do dissimulado religioso perverte a piedade. Aquilo que era para ser bom se torna ruim. Afinal, sua intenção é somente enganar e buscar os aplausos humanos. Tal procedimento jamais é adotado por um seguidor de Jesus, pois sabe que a prática dos atos justos é somente com a finalidade de glorificar a Deus. Então assim, você vai dar oferta, Deus colocou, te deu condições, te deu esse sentimento de dar uma oferta abençoada, quer seja para a obra missionária, quer seja para, que nem não, no contexto que nós estamos vivendo aqui na nossa igreja, para a construção, você vai dar, mas vai dar para que o nome do Senhor seja glorificado. Você vai orar, você vai fazer oração, vai orar pela igreja, vai orar por sua família, vai orar pelos missionários, você vai orar por si próprio, pedir a bênção, a misericórdia de Deus, mas você não precisa colocar nenhum tipo de holofote mostrando que você ora. Você jejua, que é uma prática fundamental da vida cristã. O jejum, você também não precisa dizer para as pessoas. Então, a sinopse, ou o resumo deste tópico nos traz assim, os atos de ofertar, jejuar e orar têm na prática a descrição, a boa recomendação de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O tópico 2 diz assim, auxiliando o próximo sem alarde, é uma continuidade daquilo que nós acabamos de falar, de buscar sempre o que for para a glorificação do nome do Senhor nosso Deus. O auxiliando o próximo sem alarde. Aí o subtópico 1 diz, qual é a motivação do nosso coração? Qual é a motivação do nosso coração quando nós buscamos auxiliar as pessoas? Olha só, a prática da generosidade, irmãos, para com alguém é bíblica, é bíblico. Ser generoso, abençoar as pessoas é bíblico, é um mandamento bíblico. E há tempos estava presente na lei de Deus, como também nos ensinos de Jesus. E o verbo que expressa aí o significado da palavra generosidade é gamal, que significa resolver completamente, recompensar, repartir, fazer algo para alguém, agir generosamente. Teologicamente, a generosidade expressa gratidão por algum benefício recebido. Provérbios, capítulo 11. Vamos lá, Provérbios, capítulo 11. O versículo capítulo é o capítulo de número 11. E o versículo é o versículo 25. Diz que a alma generosa, ela engordará, e o que também regar, será regado. Mas veja, irmãos, o versículo 24 anterior diz assim, alguns há que espalham, e ainda lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Aqui nós estamos falando, irmãos, da generosidade. A generosidade por algo que nós recebemos. Então, o que eu tenho veio de Deus.
sou agradecido, tenho que ser grato a Deus. E o que eu tenho pode ser instrumento para abençoar a vida das outras pessoas, mas com o propósito que o nome de Deus seja glorificado, o nome do Senhor seja glorificado, e não eu venha a ser reconhecido como um promulgador, como um executor de atos de benevolência. Não. A intenção do nosso coração, ela tem que ser, como eu comentei alguns minutos atrás, sempre a glorificação do nome do Senhor nosso Deus. O crente deve buscar ser sincero na sua contribuição, fazendo isso na íntima satisfação de sua mente e no Espírito de Cristo, pois ele sabe a motivação do seu coração. É interessante que Jesus, quando ele executava um milagre, fazia um milagre, muitas vezes ele falava para a pessoa que recebia o milagre, falava, vai, te apresenta ao sacerdote, ou volta para a tua casa e não fala para ninguém. E Jesus se retirava no meio da multidão, para não ser aplaudido, para não ser reconhecido pelos homens. O próprio Jesus teve essa postura. O subtópico 2 diz aqui, o que buscamos, uma pergunta, o que buscamos quando auxiliamos o próximo? O discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Todavia, sua beneficência e generosidade são atos piedosos, praticados como partes essenciais da religião pura para com Deus. Eu volto a repetir também palavras de Tiago, que a verdadeira religião para com Deus, irmãos, é ajudar o quê? Os pobres e as viúvas. Faz parte. Deus nos preparou, Deus nos salvou. Capítulo de número 2 de Efésios, é interessante que Deus nos salvou. E o versículo de número 10, que fecha a sessão, talvez a sessão mais impressionante a respeito da salvação, diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Um crente em Cristo Jesus, ele deve praticar as boas obras, o fazer o bem para as pessoas, mas, de novo, não para o seu próprio reconhecimento, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. O subtópico 3 diz aqui, a maneira de ofertar segundo Jesus. No ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos. Quando Jesus utilizou, no versículo, vamos voltar, Mateus capítulo 6, no versículo de número 2, quando Jesus fala, olha, quando deres ofertas, ou esmolas, não façais tocar a trombeta. Por que Jesus usou esse termo, não toque a trombeta? A trombeta era algo muito utilizado no cotidiano da vida do povo de Israel. A trombeta era tocada, alguns momentos onde a trombeta tinha o toque da trombeta, como um sinal, né? Era um sinal para o povo. A trombeta era tocada às 6 horas da manhã, para que houvesse a troca da guarda do sinédrio, e também significava que o sinédrio começaria os seus trabalhos naquele dia. A trombeta também era tocada para chamar o povo para a guerra. Então, quando tinha uma convocação santa para a guerra, a trombeta era tocada. A trombeta também era tocada quando havia aproximação de inimigos em torno das cidades do povo de Israel. A trombeta também era tocada, então havia um toque dizendo, os inimigos estão chegando. E também havia um toque de trombeta para abertura de trabalhos, de cerimônias, onde figuras ilustres, personagens públicos estariam ali participando daquele trabalho. Então também tinha um toque da trombeta para dizer, alguém importante está aqui. Então Jesus diz, olha, não toca a trombeta. Vocês não precisam se apresentar
quando vocês, falando que vocês vão dar esmolas agora. Jesus está dizendo, quando ofertarmos, não devemos tocar a trombeta, ou seja, nós não devemos promover a glória pessoal. Trazendo para nós hoje, para a igreja, nós não devemos promover a glória a nós mesmos, a glória pessoal. E aí, fechando, irmãos, esse tópico, diz assim, a sinopse desse tópico: o Sermão do Monte nos estimula a estar plenamente conscientes a respeito da motivação do coração no ato de ajudar o próximo. Tem até um subsídio aqui para os professores. Algumas traduções trazem estes versículos, essas orientações de Jesus, da seguinte forma: tenham cuidado para não fazerem uma exibição de sua religião, do dar oferta, de orar, de jejuar, para fazer uma exibição da sua religião diante dos homens. E aí, por último, o tópico 3 traz aqui, Deus contempla o bem que realizamos. Deus contempla, Deus vê tudo, Deus está ciente de todas as coisas. O subtópico 1 diz, o Deus que vê tudo. Um dos atributos de Deus é a onisciência. E se Deus conhece tudo e vê tudo, nós podemos executar as boas obras, irmãos, de maneira discrita, totalmente ali, somente nós. Eu tenho certeza que você, sem grandes alardes, a obra do Senhor, ela deve ser feita assim. Eu tenho certeza que você já teve a oportunidade de abençoar as pessoas e também de ser abençoado. E ninguém ficou sabendo. Nós poderíamos aqui citar exemplos diversos. Quando você leva uma cesta básica para alguém, quando você ajuda alguém a pagar uma conta de água, uma conta de luz, quando você ajuda a comprar um remédio, quando você ajuda a simplesmente em ir à casa da pessoa para dar uma palavra em um ombro amigo, as pessoas não precisam pegar o telefone e já tirar uma foto e colocar no Instagram, estou aqui, hashtag, estou aqui na casa do irmão fulano abençoando ele, não precisa. Mas o nosso Deus, Ele contempla todas as coisas. Há um sentimento de que, se nós hoje não estivermos nos autopromulgando, nós não seremos reconhecidos, mas há um texto, irmãos, até já linkando o subtópico de número 2, de Hebreus, capítulo 6, eu fiquei muito impactado em revisitar esse versículo. Diz aqui, capítulo 6 de Hebreus, Epístola aos Hebreus, versículo de número 11, versículo de número 10, errei aqui, capítulo 6 de Hebreus e versículo de número 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostraste. Olha só, irmãos, Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, da caridade para com o seu nome. Mostraste enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus, Ele vai retribuir, irmãos, mas vai retribuir de uma maneira muito abundante tudo aquilo que nós fazemos para que o nome dEle seja glorificado. Glórias ao Senhor, porque Ele vê tudo. E aí o subtópico 2 diz que esse Deus, Ele recompensa, irmãos. Ele recompensa cada esforço. Deus recompensa, mas não para que, não vai haver, irmãos, uma recompensa para mostrar quem fez mais, quem fez menos. O nosso galardão, e é interessante que quando Jesus, Ele fala para os escribas e fariseus, que eles já foram reconhecidos pelos homens, quando eles oravam, quando eles jejuavam, quando eles davam as ofertas e eram ali publicamente aplaudidos, aquele ali foi o reconhecimento que eles tiveram. Agora e nós, crentes, discípulos, igreja do Senhor, nós fazemos aqui para sermos reconhecidos no futuro. É algo até escatológico. Quando nós estivermos diante do Senhor nosso Deus, nós vamos receber o nosso galardão.
Agora, vai ser um galardão para dizer quem fez mais, quem fez menos? Não, é um galardão, irmãos, vai ser uma recompensa para que o Senhor mostre nos tempos eternos que Ele é um Deus que recompensa. Irmãos, isso é maravilhoso, maravilhoso. E o final desse subtópico 2 diz aqui, ó, os verdadeiros servos do Senhor são conscientes de quem recompensa é Deus, de que quem recompensa é Deus. Por isso praticam suas obras no anonimato. Essa era a palavra que estava faltando aqui, ó. Nós devemos praticar as boas obras no anonimato, quer seja no ofertar, quer seja no orar, quer seja no jejuar. É por isso que Jesus fala, olha, quando vocês forem orar, ore, entra no quarto, fecha a tua porta, que o Senhor teu Deus, que vê tudo no oculto, Ele te recompensará. É interessante isso. Então, olha, as suas obras no anonimato, pratiquem as suas obras no anonimato, em secreto, por amor ao Pai e por sempre quererem agradá-lo em tudo. E é bom fazer o bem. Como é bom. Encerrando aqui, a sinopse desse tópico diz: as palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade em tudo. E fechando a conclusão dessa lição tremenda, diz: por meio de Jesus, ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade, sejamos honestos e que a nossa justiça seja maior do que a dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, eles davam ofertas, eles oravam, eles jejuavam. Só que qual era a intenção deles? Serem reconhecidos. Jesus então traz para nós, ó, a nossa justiça ela tem que exceder a dos escribas e fariseus. Então eu tenho que dar oferta, mas não para me autopromover, e sim para abençoar a vida das pessoas, abençoar a obra do Senhor, abençoar a obra missionária, e não preciso ser reconhecido. Eu tenho que jejuar para que eu possa me aproximar mais de Deus, mas não para que eu seja reconhecido como para que eu seja reconhecido como alguém que tem uma espiritualidade maior. Então, o ofertar, o jejuar, o orar, eu também não posso vir simplesmente orar para me apresentar e ter com palavras belas, polidas, para que as pessoas possam, nossa, irmãos, eu já vi pessoas simples, fazendo orações simples, com palavras simples, orações que invadiram naquele momento, irmãos, você percebia, sentia pela graça do Espírito Santo, aquelas orações simples, mas orações profundas, orações sinceras, orações saturadas pela graça e pela unção de Deus. Eu também já vi orações, irmãos, com palavras bonitas, com palavras polidas, com um vernáculo extremamente ilimitado, mas que você não sentia nada, você não percebia que estava faltando algo. Então Jesus, a conclusão da lição, ela é tremenda. Ela diz assim, ó, nós temos que ser honestos, a nossa justiça tem que ultrapassar dos escribas e dos fariseus, e em todos os aspectos, irmãos, eu até grifei isso na minha revista, em todos os aspectos, jamais nós temos que buscar a exibição. Que Deus nos guarde, irmãos, que Deus nos sustente com um coração sincero. O apóstolo Paulo, eu fecho a lição desta manhã com as palavras do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Eu rogo a Deus que vocês não percam a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho, irmãos. Nós temos que tirar todo esse desejo de shows midiáticos, de apresentações, de exibições do nosso viver diário e estarmos vivendo a vida na simplicidade do Evangelho. E o que é a simplicidade do Evangelho? É a dependência de Deus, dia após dia, é depender de Deus de manhã, à tarde e à noite, é depender de Deus em
tudo o que nós fazemos, em tudo o que nós colocamos o nosso coração, nós dependemos totalmente do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe ricamente, que nós possamos continuar nessa trajetória da vida cristã e buscarmos ser verdadeiros como o nosso Senhor nos ensinou. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar, mas antes de orar, eu quero te convidar no próximo domingo. Nós vamos estar estudando um pouco mais no detalhe, vamos entrar um pouco mais, de uma maneira mais profunda, na lição de número 8, sobre orando e jejuando. Olha só como Jesus ensinou. Vamos aprender essa importante lição na próxima semana. E eu convido a você, nesta noite, a partir das 18h30, a estarmos aqui no Templo Sede, para buscarmos ao Senhor nosso Deus. Buscarmos ao Senhor nosso Deus com louvores, recebermos a sua palavra. Nosso pastor Sisac Valadares, convida a cada um dos senhores, das senhoras, convida a todos que nos assistem. Vamos estar aqui servindo ao Senhor nosso Deus, logo mais às 18h30. Vamos orar e vamos pedir a bênção do Senhor. Amado Deus e eterno Pai, te agradecemos por esta manhã tão rica, tão preciosa, e que passamos aqui recebendo a tua palavra. Senhor, nos ajude a sermos verdadeiros, nos ajude, Senhor, a caminharmos, ó Deus, e a seguirmos as tuas pisadas de justiça, de honestidade, de sinceridade, Senhor, e acima de tudo de humildade e dependência em tua presença. Senhor, abençoe cada um dos teus filhos, que possamos, ó Deus, continuar nessa trajetória, Senhor, seguindo, sermos seguidores do teu reino, sim, ó Deus, e guardando os princípios e os valores que tu tens nos deixado, Senhor, através da tua palavra. Abençoe cada um dos teus filhos, Senhor, que a tua graça seja abundante sobre eles. Senhor, abençoe o nosso pastor, a sua família, abençoe a tua igreja, Senhor, neste campo de trabalho na cidade de Rio Claro. Dai-nos um dia, Senhor, em tua presença, o culto mais à noite, que a tua graça seja abundante. Abra as janelas dos céus, abra a porta da palavra, abra a porta do louvor, abra a porta da adoração, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Te agradecemos, Senhor, pela equipe, ó Pai, de técnica de som, de imagem, os teus filhos que têm, Senhor, se dedicado a esta obra. Também te agradecemos pela vida dos professores, das professoras, Senhor, da Escola Bíblica Dominical. Te louvamos, Senhor, porque temos sido enriquecidos por tua palavra. Sê conosco, Senhor, nesta manhã. Tudo isso te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha um ótimo domingo na paz do Senhor nosso Deus.